Bom, na última aula a gente começou aqui, né, a praticar algumas coisas de HTML, CSS, a gente fez o nosso header, a gente fez a nossa box ali do main, né? E agora nessa aula a gente vai começar a fazer aquelas boxes internas aqui e a gente vai ver outras coisinhas, algumas peculiaridades do nosso CSS e de como fazer essa parte do projeto que algumas pessoas até chamam de box modeling, né? Tipo, a gente começar a criar as nossas boxes, a estrutura do nosso layout com HTML e CSS, beleza? Bom, só fazendo um disclaimer rápido aqui, na aula passada eu comecei a falar, eu estava falando o nome do aplicativo, né, do SketchUp errado, eu estava falando SketchUp, né, SketchUp, alguma coisa assim. O SketchUp é um software para arquitetura que faz planta 3D e tal. A minha pronúncia estava errada porque há algum tempo atrás eu trabalhei com o SketchUp. Isso ficou arraigado na minha memória. Eu geralmente falo errado quando eu estou me referindo ao SketchUp. Eu acabo falando SketchUp, então tá errado, tá? Só me corrigindo, eu vou começar a falar certinho daqui pra frente, beleza? Bom, então aqui no nosso SketchUp, tá? A gente tem essas boxes internas aqui, né? Eu dei uma leve alterada na cor aqui delas. Tava um tom de beijinho, amarelinho, bem desaturado aqui. Na verdade, eu vou trocar tudo, porque eu acho que ainda não vai dar muito contraste como exercício, tá? Deixa eu colocar um tom mais escuro aqui. Sei lá, pode ser um verde assim. E vou trocar a cor da borda também. Vamos colocar o roxo, vai. Vou trocar esse aqui também. É só por questões da gente conseguir visualizar melhor na hora que a gente estiver montando o nosso layout, ok? Bom, beleza, então tá bem visível agora, né? Vamos lá então começar a modelar essas boxes aqui, né, internas, como se fossem já algum conteúdo aqui do nosso exercício aqui, da nossa página, beleza? A primeira coisa que eu tenho que dar uma olhada aqui é o seguinte, ó, eu tenho a box aqui, deixa eu dar um zoom aqui, tá? E a nossa box ela tem 300 pixels de largura por 200 de altura, certo? E aqui a minha box centralizada, né, o nosso main, ele tem 1000 pixels de largura. Bom, como isso aqui é um exercício que a gente está fazendo tudo estático, a gente não está fazendo nada dinâmico, tá? Então eu posso considerar sim que a minha box vai ter 300 pixels de largura. Mais para frente a gente vai ver como regular essa largura dinamicamente sem distorcer o espaçamento entre os elementos, por exemplo. Porque uma coisa que a gente quer muitas vezes, na maioria dos layouts, é que o espaçamento, por exemplo, aqui tem 25, se não me engano, deixa eu ver aqui, isso, 25 pixels de espaço entre cada box. E em alguns momentos eu vou querer alterar a largura dessa box aqui, dependendo da resolução do meu monitor, né? E eu vou querer que esse espaçamento continue o mesmo, tá? Aí a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma, que não vai ser com largura fixa, tá? De 300 pixels. Mas nesse caso aqui no nosso exemplo, vamos fazer com largura fixa, porque vai dar certo, é o nosso primeiro exercício também, e a gente ainda vai fazer muita coisa aí para aprender essas outras técnicas. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div, eu vou chamar ela, eu vou atribuir, né, o atributo class aqui e vou chamá-la de box, tá? Uma coisa interessante de box modeling, né, e CSS e layouts web em geral é a questão da reutilização de componentes, tá? Tanto de componentes quanto também do seu CSS. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse a minha página home, tá? Isso aqui é a minha página home. E aí eu viria aqui e ao invés de eu escrever só box, eu colocaria box home. Eu estou delimitando que esse elemento aqui, essa classe de CSS e esses estilos seriam apenas para elementos que estão na minha página home. Eu poderia reutilizar numa segunda página, que fosse a página about? Poderia. Só que pensa, você abrindo o arquivo HTML da sua página da sua página about, e está escrito box home. Ficaria um pouco confuso, não ficaria? Você utilizar a classe que você deu o nome para ela de box home na página sobre. Então, o ideal é que a gente tenha já essa consciência desde cedo, né? Que se eu for criar um elemento que ele vai se repetir
em outras páginas, né, que as atribuições de CSS dele, os estilos, vão se repetir em outras páginas, que esse nome seja genérico, tá? Que esse nome não seja restrito, não tenha uma nomenclatura que restrinja ele a uma página ou a alguma situação em específico. Então tá, então nesse caso será só box. Vou salvar aqui. Tá mudando aqui assim por causa do prettier, tá? Eu dou enter aqui, mas como tá vazio, na hora que eu salvo ele coloca tudo na mesma linha, mas não tem problema. Tá, então criamos a nossa box, vamos lá no nosso CSS agora criar o estilo dela, né? Então tá, começa com pontinho porque é uma classe, né? Box, abre e fecha. E aí vamos lá, largura, eu já tinha visto lá que é 300 pixels, tá? A altura, eu também já reparei lá que era 200, então eu vou colocar 200 pixels aqui. E aí agora eu vou colocar aqui display block. Assim como a gente fez no nosso main, eu vou colocar aqui também, tá? Eu vou colocar o background color. Deixa eu olhar que tom que é esse verde que eu coloquei aqui, para a gente fazer exatamente igual. Vou copiar aqui. Vou colocar em hexadecimal mesmo. E aí a gente já tem o nosso background color. Eu também sei que lá tem um border radius de 10 pixels. Beleza. O que mais que tem aqui? Bom, vamos lá. A gente tem uma borda nessa cor, é um roxo, né? Um tom de roxo, com 4 pixels de espessura essa borda. Por enquanto eu não vou fazer essa borda, daqui a pouco eu explico por quê, tá? Bom, vamos ver então como é que ficou isso aqui. Eu já salvei lá. E tá aí a nossa box verde com o canto arredondado de 10 pixels. Só que o que acontece? Bom, assim como a gente fez com o nosso main, que a gente veio aqui no main e deu um margin top, né? Vamos fazer aqui agora nessa box e ver o que acontece. Vamos lá. Aqui. Beleza, então eu venho aqui e coloco margin left 25 pixels, que eu já tinha feito o cálculo lá também no SketchUp. E vi que para encaixar direitinho aqui, eu teria que colocar uma margem de 25 pixels aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Então, margin left 25 pixels e vou fazer a mesma coisa no margin top 25 pixels. E vamos ver agora o que vai acontecer. Vou atualizar aqui e perceba que ele pegou só o margin left, tá? Por que ele pegou só o margin left? Se eu inspecionar aqui o meu elemento, vai abrir o nosso inspetor de elementos aqui, certo? E aí o que acontece? A minha box main, ela é um display block, certo? E a minha box filha dela, essa div, né? A minha classe box também é um display block. E o que acontece é um negócio que chama de margin collapse, tá? Quando você tem dois elementos, pai e filho, aqui, como display block, o navegador ele acaba juntando, tá? A margem de um com o outro e, se eu não me engano, ele acaba considerando a margem que tem o maior tamanho, tá? Ou a segunda margem da hierarquia, no caso. Nesse caso, a gente tem aqui, então, 25 e a gente tem 30 do main. Só que elas estão sobrepostas, tá vendo? Tá vendo que sobra uma bordinha bem aqui em cima quando eu seleciono box? São os 5 pixels da diferença entre 25 dessa box aqui, de margin top, né? E nessa aqui tem 30. Mas elas ficam como se fossem sobrepostas, né? Como que a gente corrige isso? Como que eu falo que eu quero que essa box verde ela tenha 25 pixels de margem no top a partir dessa box branca? Bom, tem algumas maneiras da gente fazer isso. Tem umas 3 ou 4, tá? Eu vou mostrar 2, porque as outras 2 são um pouquinho mais complexas e não vale a pena por enquanto. A primeira maneira que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui na minha classe box, que é filha do main, né? Quando eu falo filha do main, eu estou falando dessa hierarquia aqui do nosso HTML, tá? Então, a gente tem um main e a nossa box é filha dele, certo? Como a nossa box é filha do main, então eu posso falar que ela está posicionada, position, faltou um i aqui, position absolute, tá? Absolute, ela está posicionada absolutamente ao próximo elemento
que tem acima dela, tá? Que está acima dela na hierarquia. E aí, se eu atualizar aqui agora, já funcionou, tá vendo? Então, é só eu colocar a Position Absolute e já vai corrigir. Essa é uma maneira. Eu vou deletar o Position Absolute, se eu atualizar, vai voltar o erro aqui, né? Vou voltar aqui agora. Uma segunda maneira que a gente tem de corrigir isso aqui é o seguinte. Eu vou tirar o Display Block daqui e vou mudar para Display Table, tá? Uma vez que a gente faz isso, a relação entre esses dois elementos pai e filho muda. E aí, o elemento filho entende que ele não vai fazer o margin collapse, tá? Se eu atualizar aqui agora, voltou o margin top, beleza? Bom, então essa é a segunda maneira de corrigir isso, caso você experiencie esse tipo de comportamento aí no seu projeto. A terceira maneira, eu posso voltar aqui para Display Block. Tá? Então, continuam os dois Display Block, e aí o problema vai continuar, do Margin Top, Margin Collapse, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu posso mudar aqui o Display Block do meu elemento filho, tá? Para Inline Block. Eu fazendo isso, tá? Quando eu atualizo, o nosso Margin Top volta. O que é esse Display Inline Block? Ele entende que esse elemento aqui ele vai ser um bloco, mas ele vai ficar numa linha horizontal. Então, se eu tiver mais elementos na mesma linha, eles não vão entrar um embaixo do outro. Eles vão começar a ser posicionados lado a lado, tá? Então, é isso que o Display Inline Block faz, além, é lógico, de corrigir esse nosso problema do Margin Collapse.